Apresentaremos agora a mesa número 3, Estratégia Nacional de Escolas Conectadas. O futuro é para todos. Dando continuidade ao Seminário de Ações Descentralizadas na Educação Básica, construído o desenvolvimento do país, neste momento convidamos a senhora Fernanda Guedes Araújo, da Assessoria Especial de Controle Interno do Ministério da Educação, para mediar esta mesa. E é com grande satisfação que apresentamos os seguintes palestrantes e os convidamos para compor a mesa. O membro do Comitê Técnico de Educação do IRB, conselheiro do TCM Pará, Sebastião César Leão Colares. Eu convido também a diretora de Apoio à Gestão Educacional da Secretaria de Educação Básica do Ministério da Educação, Anita Martinez Stephanie. E convido também o diretor de Educação Básica de Audioeducação, Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos do Tribunal de Contas da União, Bertrande de Matos Moura. E eu, neste momento, passo a palavra e a condução dos trabalhos à nossa mediadora, desejando a todas e todos um ótimo trabalho. Bom dia a todos. Vamos lá para a nossa última mesa da manhã. Primeiro, eu quero agradecer a oportunidade por mediar essa mesa, agradecer a presença de todos vocês e dos nossos palestrantes que estão aqui hoje para falar um pouquinho com a gente sobre a Estratégia Nacional de Escolas Conectadas. O futuro é para todos. E eu imagino que, para muitos, quando se escuta falar em Estratégia Nacional de Escolas Conectadas ou em conectividade, alguma das primeiras palavras que deve vir na cabeça seja tecnologia, internet. Mas hoje vocês vão ver que essa estratégia vai muito além dessas duas palavras. Ela tem uma missão super importante para a nossa educação no Brasil. Ela reúne diversos atores de diversas áreas do governo, de diversas esferas. E isso traz a discussão da colaboração, da governança e também se conecta com a nossa diversidade regional do nosso país, né? Então, são desafios, os desafios para implementar e para avaliar essa estratégia na Amazônia são diferentes, muitos são diferentes daqueles que a gente pode identificar numa grande capital. Então, para a gente poder falar dessa estratégia, eu vou passar a palavra para a nossa primeira palestrante. Cada palestrante vai ter de 15 a 20 minutos para fazer sua fala, apresentar. E a nossa primeira palestrante é a Anita G. Martinez Stephanie. Ela é atualmente diretora de Apoio à Gestão Educacional da Secretaria de Educação Básica do Ministério da Educação. Anita, está contigo. Obrigada. Bom dia a todos e a todas. É um prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Agradecer a CGU, o TCU, a CEGAP, o MEC, todo mundo que está organizando essa iniciativa, que, para mim, como gestora de área técnica, é muito interessante, porque vocês vão ver, a gente vai apresentar esse programa, que é um programa nacional, com várias vertentes, e que a gente tem muita interface com os órgãos de controle, tanto para fiscalização quanto para monitoramento e avaliação também. A gente tem alguns acórdãos do tema que a gente dialoga bastante e que muito, inclusive, do aprendizado e das recomendações e determinações que vieram ao longo dos anos, nos últimos anos, sobre esse tema de tecnologia e educação, a gente entende que foram importantes para o desenho do Escolas Conectadas, né, dessa estratégia que foi lançada no ano passado. O slide. Obrigada.
Bem, então a primeira questão, como a Fê trouxe, é que quando a gente fala de escolas conectadas, o nome, né, da estratégia pode parecer que é realmente só a parte de conexão ou conectividade de internet para as escolas, uma questão mais de infraestrutura, né, de insumo tecnológico do que, ou principalmente isso, mas não é. Né? A Estratégia Nacional de Escolas Conectadas, ela a parte de um pressuposto do desafio que nós, enquanto país, temos de trazer a educação digital, trazer a questão de tecnologia para dentro das salas de aula, para dentro do sistema de educação básica do país. Tá? E aí, para isso, a gente desenhou essa estratégia, que foi lançada em setembro do ano passado, por vários atores, mas coordenado pelo Ministério da Educação. São 6 eixos principais que a gente tentou organizar os diversos desafios, demandas, recursos, atores e objetivos que nós entendemos, né, da perspectiva do Ministério da Educação nesse desenho. Tá? Eu vou entrar em cada um deles. Eu organizei em 3, são 6 eixos em 3 grandes temas. Mas, passando assim uma visão geral, nós temos 2 eixos, que são esses 2 primeiros verdes em cima, que são mais a ver com a parte de infraestrutura, né? A parte de conectividade, de fato, das escolas, que temos uma meta de levar a internet de qualidade para fins pedagógicos até o fim de 2026 para todas as escolas de educação básica do país, que são 137 mil, quase 138 mil escolas. E uma parte de garantir também, viabilizar pelo menos, que essas escolas tenham equipamentos, dispositivos eletrônicos adequados para a utilização da tecnologia, da internet, tanto na sala de aula como também para fins administrativos. Tá? Aí a gente tem 3 eixos, que é o amarelo, o vermelho e o azul, que são os eixos mais pedagógicos, né, que tem a ver com o que a gente vai fazer com essa tecnologia, né, a partir do momento que ela vai chegar em sala de aula, o que de fato que o governo federal vai incentivar que seja utilizado. Então a gente tem uma perspectiva do próprio currículo, né, a gente já teve, né, com a BNCC uma diretriz vertical, transversal a todas as etapas, que é a parte de cultura digital, que é uma competência transversal da BNCC, que já está, então, de alguma forma, contemplada nos currículos de todas as redes do Brasil, né, municipais e estaduais. Mas nós temos algumas novidades desse tema de tecnologia, né, que foram incorporadas nos últimos anos e que trazem aí alguns novos desafios para as redes para se adaptarem em termos curriculares. Além disso, a gente precisa pensar na competência, no desenvolvimento de competências, ou seja, na formação dos professores e gestores para o uso de tecnologia. A gente tem algumas estratégias para isso. E, por fim, nessa parte pedagógica, a questão dos recursos educacionais digitais, né? Então, que joguinhos educativos são recomendados, que tipo de vídeos, né, produções são adequadas para cada tipo de idade, né, escolar, o uso de telas, né, que está sendo tão frequente, discutido, né, em sala de aula, para em que momentos que a gente recomenda, com qual frequência, mediado ou não por um adulto, enfim, todas essas questões a gente discute também nesse eixo. E o último eixo, que é o eixo cinza, que é o uso da tecnologia numa perspectiva de gestão. Então, ontem, na mesa que teve no final da tarde, do Pé de Meia, vocês viram que se falou da importância da gente ter dados dos estudantes, né, de matrícula, de frequência, de conclusão, para a gente poder viabilizar uma política pública tão importante como o Pé de Meia, né? Só que a gente não tem informatizada as escolas. A gente ainda tem escola que faz chamada no papel, né? Então, como que a gente vai monitorar centralmente aqui no governo federal e poder, por exemplo, pagar um auxílio educacional, como é o caso do Pé de Meia, se a gente não sabe se o aluno está indo em tempo real, né,
na sala de aula está tendo as aulas, né? Porque ainda é feito ali no papel. Então, tem toda uma questão da gestão e da transformação digital da educação, enquanto política pública mesmo, mais numa perspectiva de planejamento, de gestão, utilizando a tecnologia que a gente trabalha também nessa estratégia. E aí são vários atores, né? O MEC coordena esse esforço, mas tem parceiros muito importantes que, inclusive, parte das competências aqui estão até mais na mão desses outros parceiros, como é no caso do Ministério das Comunicações, que é responsável pela parte da infraestrutura, né, do país, de telecomunicações. A gente tem o Ministério de Minas e Energia, porque algumas escolas ainda não têm energia elétrica. Como que a gente vai chegar à tecnologia se não tem nem energia elétrica? A gente tem o Ministério de Ciência e Tecnologia. Então, são 8 atores do governo federal só envolvidos diretamente nessa política. A gente tem um comitê executivo da ENEC, que se reúne a cada 2 meses, onde as decisões são tomadas de forma coletiva, organizada, né, coordenada pelo Ministério da Educação. Além, claro, de toda, que é o desafio aqui, né, que todas as políticas devem estar trazendo, que é a coordenação em regime de colaboração. Porque não adianta nada o governo federal fazer lindamente um plano de tecnologia para as escolas, sendo que as escolas, de fato, não são nem do governo federal, né? São dos governos estaduais e municipais, em sua grande parte. Então, eu vou trazer alguns detalhes da parte pedagógica e depois desses outros 2 eixos que eu comentei. Da parte pedagógica, a gente tem um levantamento de que a maior parte das redes nos informou que trabalha com o tema de tecnologia de maneira transversal nos currículos. Então, não tem uma disciplina, né? Não tem um professor de tecnologia ou de informática, como antigamente até em alguns lugares tinha. E que, conforme você vai avançando na etapa, né? Então, na educação infantil, 37% das redes falam que não trabalham com nada de educação digital. Nos anos iniciais, esse número já cai, só 21% fala que não trabalha com nenhum tema. E nos anos finais, 17%. No ensino médio, todas as redes estaduais falaram para a gente que trabalham com educação digital. Não necessariamente como um componente curricular separado, mas algumas de maneira transversal, outras como projetos integradores de disciplinas do currículo. Mas, no geral, as redes municipais também relatam, que são as que acabam tendo mais capilaridade, né, no Brasil, relatam que não possuem nenhum tipo de formação para os seus professores nesse tema, né? Então, 39% das redes indicam que não conseguem dar formação para os seus professores nessa temática. A gente teve, no final de 2022, a homologação de um complemento da BNCC, que é a BNCC Computação. Então, hoje já é obrigatória, ela foi aprovada, né, foi desenvolvida pelo Conselho Nacional de Educação, homologada pelo Ministério da Educação. Já é obrigatório que esses 3 eixos sejam trabalhados em todos os currículos de educação básica do Brasil, da educação infantil até o ensino médio. E aí são competências, né, que devem ser trabalhadas com os alunos na parte de cultura digital, mundo digital e pensamento computacional. Esse normativo ele é bem avançado quando a gente compara com outros lugares do mundo. O Brasil, em termos curriculares, né, em termos de normativas, de orientações curriculares, está bem avançado. A gente está falando que é importante, desde ali da educação infantil, começar a trabalhar com as crianças na lógica de pensamento computacional. Veja que não é necessariamente usar a tela, né? No Ministério da Educação, a gente não recomenda o uso de telas para a educação infantil. Mas é o pensamento lógico, o pensamento binário, a resolução de problemas pensando, né, desenvolvendo soluções tecnológicas, ainda que analógicas. E tudo isso você pode trabalhar em sala de aula. Só que você precisa ter os professores capazes para fazer isso, né? Além disso, no começo de 2023, foi aprovada a Política Nacional de Educação Digital, que é uma lei, né, foi aprovada pelo Congresso, que traz em um dos seus componentes o tema, né, educação digital escolar. E aí, na lei, eles colocam que a educação digital deve ser obrigatoriamente um componente curricular no ensino fundamental e no ensino médio. Então, vocês veem que a gente já tem 2 normativos um pouco concorrentes e contraditórios. E a educação tem que lidar, né, com essa diversidade. Eu estou trazendo um pouco esse olhar, porque talvez,
diferente de outras políticas, esse tema de tecnologia e educação, como é algo muito novo, tem muita gente querendo ajudar. Assim, tem muita gente falando, precisa ensinar educação, precisa colocar no currículo, precisa colocar dessa forma ou de outra. Mas isso, às vezes, dá uma complexidade, né? Porque você deixa as redes um pouco sobrecarregadas, assim, do que exatamente eu tenho que fazer, como eu tenho que fazer, com que recurso. Então, também a gente trabalha e tem orientado as redes na questão da Política Nacional de Educação Digital. A gente, para induzir pelo Ministério da Educação essa transformação curricular, a gente aprovou como uma das condicionalidades do VAR, do Fundeb, é a adequação dos currículos à BNCC. E todos os entes que já tinham feito as adaptações curriculares lá em 2018, 2019, estavam já com essa condicionalidade marcada como check, né? Estava fácil. Todo ano eles estavam batendo essa meta, vamos dizer assim. E aí a gente conseguiu trazer para que, a partir do ano que vem, eles precisem adaptar novamente os seus currículos para considerar a questão da educação digital, da computação. Então, no ano que vem, a gente já vai começar a exigir essa adaptação nos currículos, e isso vai impactar, a partir de 2026, no recurso da condicionalidade 5 do VAR, né? Então, é um indutor financeiro importante aí do Ministério da Educação para ajudar que as redes olhem para esse tema da tecnologia com mais intencionalidade, né? E não de forma casuística. Dessa parte da parte pedagógica, né, as reflexões que eu trago é que a gente precisa pensar em tecnologia de uma maneira transversal, mas com consistência, com intencionalidade pedagógica, porque senão ela fica solta, né, e a gente não consegue ver avanços. Para vocês terem uma noção, no PISA, na próxima prova do PISA, já vai ter, o Brasil está incluso nessa avaliação, já vai ter a medição das competências digitais dos estudantes de 15 anos. E no Brasil a gente tem pouco desenvolvimento sobre isso, né? Quais são as competências digitais? Agora a gente tem alguns normativos que nos ajudam a trazer as expectativas que a gente tem em relação aos alunos. Mas a gente precisa melhorar em termos da oferta, né? Do que os nossos professores podem contribuir com isso, os nossos currículos, os nossos materiais pedagógicos. Outra questão que é reflexão, que é importante, é que a tecnologia ela precisa ser ensinada, e aí é ensinada do ponto de vista da reflexão crítica, do uso seguro, do uso intencional, positivo, né, da tecnologia, desde a educação infantil. É possível trabalhar com esse tema de acordo com as etapas, de forma diferente, né? Não é colocar todo mundo para mexer no computador ou mexer no tablet. Tem inúmeras formas, inúmeras estratégias pedagógicas que você pode trabalhar usando tecnologia, falando sobre tecnologia, refletindo sobre tecnologia para todos os alunos da educação básica. E, por fim, existe nesse tema em específico um gap geracional muito importante, né? Tecnologia, talvez mais do que em outros temas da educação, às vezes nossos alunos sabem mais do que os nossos professores. E a gente precisa apoiar os nossos professores a não terem medo, não terem resistência, entenderem o papel deles e poderem entender a tecnologia como uma aliada no processo de ensino de aprendizagem. Então, esse é um processo cultural, é uma mudança cultural, mas também que a gente precisa ir desenvolvendo essa capacidade. Porque hoje todo mundo sabe usar Pix, né? Então, assim, você pode perguntar para qualquer professor, para qualquer um de nós, todo mundo sabe usar Pix. E não teve curso de Pix, né? Todo mundo usou, aprendeu a usar fazendo, né? A tecnologia é a mesma coisa. A partir do momento que ela está à disposição, que ela tem disponibilidade com qualidade, que é o que a gente quer que chegue em todas as escolas, isso vai se tornando mais cotidiano. Mas é um processo, não é uma mudança fácil, e a gente tem que trabalhar com muito cuidado, muita cautela e muita intencionalidade na formação dos nossos professores. Uma novidade que eu acho interessante também é que a gente está trazendo pela primeira vez dentro do PNLD do ensino médio um livro específico, né, um material didático específico desse tema de educação digital como obrigatório para todas as redes. Então, quando isso chegar na sala de aula, que vai ser lá em 2026, também é um bom indutor, né, para apoiar os professores e os alunos nesse processo.
Vou passar. A gente tem feito várias ações, tá? Acho que não vale entrar em muitos detalhes, mas a gente tem feito um ciclo de seminários online sobre esse tema para apoiar as redes. A gente vai fazer um curso de especialização para os gestores sobre a temática de educação digital, incluindo as questões de inteligência artificial, né, que está muito em voga, como que isso afeta o trabalho pedagógico, como isso afeta a lógica, né, do ensino, da produção autoral dos alunos, enfim, tudo isso a gente vem conversando, dialogando bastante. E em setembro a gente vai lançar um guia de implementação da BNCC Computação e da Política Nacional de Educação Digital, justamente para apoiar as redes nessa adaptação curricular. Agora eu vou mudar para o outro eixo, mudando a chavinha um pouquinho, que é a parte de infraestrutura, né? Olhando tanto para a conectividade, infraestrutura de internet, quanto para os dispositivos. A gente tem algumas ações, acho que ficou um pouco pequeno, mas esse é um dos temas mais complexos e que a gente dialoga muito com os órgãos de controle, porque na garantia de chegar, né, 100% a 100% das escolas com conectividade, existem várias fontes de recurso. Esse não é um dinheiro que fica no MEC. Tá? Naquelas outras ações que são pedagógicas, todo o dinheiro, todas as ações que a gente vai fazer, que eu comentei, né, de indução, de apoio, de formação de professores, etc., a grande parte são recursos da educação. Recursos do MEC ou das redes mesmo, né, por recursos próprios. Nesse tema que tem a ver com a infraestrutura, a gente está falando de fontes diferentes. Então, o primeiro ponto aí, que é o programa Aprender Conectado, ele é da fonte do edital do 5G. Né? Aquelas empresas que ganharam o direito, né, para explorar a frequência do 5G no Brasil, tiveram uma contrapartida obrigatória e que, no total, dá cerca de 3 bilhões de reais, que é obrigatório de ser utilizado para a conexão de escolas. Isso está em lei, isso está no edital do 5G, e para isso foi criada uma entidade privada que administra esses recursos e que é coordenada por um grupo de apoio formado tanto pelo governo, então o MEC, o Ministério das Comunicações e a Anatel têm assento, mas também pelas próprias empresas ganhadoras do edital. E aí esse grupo define as prioridades de atuação. Até então, esse grupo no governo passado, ele foi instituído em 2021, ele estava ali fazendo as suas diretrizes, né, priorizando, de forma autônoma, não necessariamente coordenado com outras iniciativas de conectividade de escolas. E tem outras iniciativas de conectividade de escolas. Aqui eu trouxe só 6, mas a gente mapeou, existem mais de, acho que, se não me engano, 11 iniciativas diferentes de conectividade de escolas do governo federal. Fora que a gente pensar de iniciativas locais dos estados e dos municípios. Então, a gente teve o PBLE, que é o Programa Brasil Banda Larga nas Escolas. A gente teve recursos do edital do 4G, quando também foi o leilão para a conectividade de escolas. A gente tem o Internet Brasil, a gente tem o Wi-Fi Brasil. Esses 2 programas são do Ministério da Comunicação, também focado em escolas. Então, a gente tem uma diversidade de iniciativas muito pulverizadas, com o mesmo desafio. E aí, inclusive, os órgãos de controle traziam muito isso nas suas fiscalizações, nos seus acompanhamentos, que isso não é eficiente. Né? Você tem uma sobreposição de ações, uma sobreposição de recursos. Às vezes, uma mesma escola tinha 3 projetos diferentes de conectividade. E na tecnologia, não é que vou somando, né? Quanto mais projetos eu tiver, melhor. Não. Às vezes as tecnologias se atrapalham, porque está lá o satélite de uma empresa ou de outro, isso começa a impactar o sinal. Então, assim, tem uma complexidade de que, nesse caso, mais não necessariamente é melhor. Então, a gente precisava fazer um esforço de coordenação mesmo de todas essas grandes iniciativas, com vários recursos, com vários atores que estavam cada um andando por um caminho, para a gente conseguir otimizar. E aí, aqui eu listei os principais recursos, né, o que tem o maior valor. Como eu falei, o programa Aprender Conectado são 3 bilhões de reais. O FUST, a gente tem 3 linhas dentro do FUST,
que é o Fundo de Universalização, né, das Telecomunicações, que, quando ele foi criado, lá, agora esqueci, faz mais de 20 anos, 24 anos o FUSH foi criado, ele não conectou nenhuma escola até agora. E um dos seus objetivos principais era ser para conectar escolas. E aí, semana passada, a gente conseguiu lançar o primeiro edital para a conectividade de escolas. E aí, esse é um recurso que ele tem recurso não reembolsável, tem recurso de renúncia fiscal, né, que as próprias empresas que conectam. Enfim, e aí a gente está juntando esse valor, que no total também é em torno de 2,5 bilhões nesses próximos 3 anos, para esse esforço. Tem recurso da PIEC, que aí é um programa do MEC, que é o Programa Dinheiro Direto na Escola, que a gente paga um valor para cada escola do Brasil para manter os serviços de internet. E tem a própria Lei 14172, que foi aquela lei emergencial que foi aprovada na época da pandemia, para as redes poderem conectar as pessoas, né? As escolas estavam fechadas, era muito focado na conectividade individual. E a gente também reorganizou os planos de ação daquelas leis, pactuou com todos os estados para que eles usem agora para conexão de escolas. E tudo isso o MEC está coordenando, não faz sozinho, mas tem esse papel de coordenação, fazendo um esforço muito grande de tentar que todos os atores vão juntos para o mesmo caminho, mesmo que tenham fontes de recurso diferentes, e prazos, e cronogramas, e estratégias de uso desse recurso diferentes, que a gente obedeça a um mesmo padrão. E que as escolas elas sejam identificadas e priorizadas com base em critérios que o MEC defina. Então, a gente separou as 137 mil escolas do Brasil, em algumas que já estão em região de fibra ótica, então que o que a gente precisa fazer é aumentar a velocidade e a qualidade e garantir a distribuição desse sinal que chega na porta da escola, ou que chega na sala do diretor escolar para os ambientes pedagógicos, né? Então, ter o Wi-Fi, ter essa disponibilidade de uso de tecnologia no processo mesmo de sala de aula, mas também garantindo que as outras escolas que estão fora da fibra ótica, por exemplo, em regiões da Amazônia, né, regiões que têm muita dificuldade de passar a fibra ótica, que a gente consiga que seja por um sinal de satélite, de radiofrequência, enfim, mas também garantindo um mesmo parâmetro. Então, a gente definiu, aprovou no âmbito do Comitê Executivo, um parâmetro igual, né, de acordo com a tecnologia, né, se é terrestre ou satelital, para a qualidade e a velocidade de internet para todas as escolas do Brasil. E aí, para terminar, faltam 2 slides só, eu queria trazer... faltou um, que é a parte dos dispositivos. O MEC, hoje, não tem recurso próprio para fazer uma compra, né, uma ata, com uma compra centralizada de computadores, né? Já teve algumas iniciativas no passado, vocês devem lembrar aquele UCA, que era um computador por aluno, né? A ideia de você distribuir tablet para todos os alunos. Existem várias outras perspectivas agora, e a gente entende que, com o aumento do recurso que foi descentralizado, né, o Fundeb hoje está cada vez maior, que chega direto nas redes estaduais e municipais, e o recurso discricionário do MEC está cada vez menor, a gente entende que é importante que essa compra de equipamentos aconteça pelas redes. Mas elas precisam de apoio, né, técnico, elas precisam de parâmetros. E aí a gente está voltando, né, junto com a FNDE, a realização de uma ata nacional de registro de preço, com 9 tipos de dispositivos adequados para cada etapa de ensino, para que as redes possam, com recursos próprios, comprar. E aí a última dimensão, que é essa parte de gestão e transformação digital que eu comentei, a gente entende que o papel do MEC é viabilizar também uma lógica de compartilhamento de dados educacionais em tempo real, né, dados escolares, vamos dizer assim, de uma maneira mais facilitada. A gente tem aqui, eu estou vendo algumas pessoas do INEP, a gente tem um privilégio enorme de ter o INEP, que é uma instituição muito conceituada e que tem aí muita base de dados históricas, né, para a gente acompanhar e monitorar a evolução no Brasil, da evolução da educação no Brasil. Só que o INEP trabalha com dado estatístico, né, com fotografias. Ele olha para momentos específicos, uma vez no ano a gente tem ali a atualização, né, do censo escolar do Brasil, que já é ótimo, a maioria dos países nem tem isso. Só que a gente precisa de um pouco mais, a gente precisa que os dados que a gente precisa trabalhar na educação, eles sejam em tempo real, pelo menos um conjunto mínimo de dados ali.
Então, para eu saber se o menino evadiu, eu não vou esperar o censo escolar do ano seguinte. Eu preciso acompanhar a frequência desse menino. E aí o MEC está organizando um hub de dados educacionais com protocolos, mais ou menos como é a Rede Nacional de Dados da Saúde, né, que o DataSUS tem um papel muito organizador desse compartilhamento e do formato de dados da área. A gente ainda na educação não tem. Então, o MEC também, por meio dessa estratégia, tem trabalhado com isso, para a gente evoluir na padronização de informações, no compartilhamento de dados educacionais entre municípios, estados e o governo federal, de maneira mais célere, usando a tecnologia. É isso. Muito obrigada. Obrigada, Anita. A Anita trouxe uma pergunta que eu anotei aqui. O que fazer com essa tecnologia? A gente viu que tem muita coisa para fazer, né, Anita? A gente consegue envolver nessa rede robusta, né, que a Anita apresentou, os nossos professores, os alunos. A gente fala de cursos, a gente fala de livro. Então, é uma estratégia realmente que, como eu disse, vai além somente da tecnologia, né? Tem muita coisa para ser feita. Bom, vamos lá para o nosso próximo, nosso próximo palestrante. Nosso próximo palestrante é o Bertrand de Matos Moura. Ele é diretor da Diretoria de Educação Básica da Unidade de Auditoria Especializadas em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos, Audieducação do Tribunal de Contas da União, e está há 15 anos no TCU. Bertrand. Bom dia. Quero, em nome do TCU, agradecer pelo convite, agradecer ao Instituto Rui Barbosa e ao MEC pela essa oportunidade, saudar o conselheiro Sebastião Colares, aqui presente, saudar a Anita, colega já de trabalho contínuo, né? Nos últimos 2 anos a gente tem interagido muito em auditorias da PIEC, auditorias da Lei da Conectividade. Ela tem um corpo técnico muito competente, a gente está feliz de poder partilhar desse momento de troca. Saudar todos os conselheiros, todos que vieram de longe, dos seus estados, para participar também aqui conosco, e aqueles que nos estão assistindo também. Então, muito bom dia. Então, eu queria fazer uma fala sobre a Estratégia Nacional das Escolas Conectadas, dentro do que a Anita já trouxe, mas eu quero integrar também um pouco todas as outras ações descentralizadas que a gente tem conversado aqui. De modo geral, assim, o problema que a gente vai enfrentar aqui nas escolas conectadas é um problema também das outras ações, né? Do pé de meia vai enfrentar, o Compromisso Nacional de Escolas, Compromisso Nacional de Criança Alfabetizada também vai enfrentar, também o do tempo integral, que é uma ótica de avaliação de resultado, né? A gente tem visto um esforço grande de busca de governança, e esse desafio vai culminar também, tanto do gestor, mas também da ótica do controle, de a gente fazer um foco maior de controle de resultados, e não só de esforço, e não só de se o recurso foi bem gasto, ou bem empregado, né? Se a contratação foi ao menor preço possível. Até porque o gestor precisa inovar, né? E a gente entende que a inovação precisa ser experimentada. Mas o problema da ótica de resultado é que não basta fazer e implementar. A gente tem que medir esse resultado para avaliar se nós estamos no caminho certo. Então, um pouco do contexto que eu quero trazer aqui é, de fato, que nós temos um problema crônico no Brasil de melhorar a educação pública. E isso nas suas diversas etapas, não só da educação básica, assim, não só da alfabetização, mas dos anos finais também, do ensino fundamental, dos anos do ensino médio. Então, a gente tem uma severa crise na qualidade da educação, não só de infraestrutura, mas também na baixa capacitação de professores, mas vamos pegar aqui o corte de aprendizado, né? Eu quero falar de desempenho escolar, que, ao fim e ao cabo, é o que a gente quer que os nossos alunos aprendam, né? Estão na escola para desenvolver. E o Maurício comentou muito bem do problema da desigualdade na educação do Brasil, né? E esse é outro problema que se assevera, né? Ele não está sendo reduzido, ele está se agravando, né? Principalmente por questões regionais, como rural e urbano, que a gente viu agora há pouco, né? Mas também com questões entre negros e brancos, entre alunos de níveis socioeconômicos distintos, e isso, se não for bem monitorado e enfrentado, a gente vai aumentar essa desigualdade.
Então, as políticas que traçamos em regra, elas apresentam baixa eficácia em termos de aprendizado em sala de aula. A gente gasta muito, e isso não é de agora, e o resultado não vem. Por que não vem? Então, a gente precisa avaliar isso. E o controle também precisa melhorar a sua capacidade de avaliação dessas hipóteses, porque tudo aqui são hipóteses, né? Tem um compromisso, traz uma hipótese de inovação, ótimo. O pé de meia tem uma hipótese de abandono, de evitar a evasão. Perfeito, vamos testar. Mas a gente precisa testar isso rápido, medir os resultados, corrigir rápido. Então, aqui eu vou apresentar algumas dificuldades que a gente tem de fazer essa gestão. E, para enfrentar isso, a gente tem que trazer a governança para o debate, porque a governança, quem fala em governança, fala em resultado, né? Governança e gestão, né? A gestão a gente não vai tratar muito aqui agora, porque não dá tempo, mas, parabenizando já o trabalho lá do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, por meio do conselheiro Paulo Cury e sua equipe, e também do conselheiro Felipe Puccioni, lá do TCM do Rio de Janeiro, eles demonstram que não precisamos falar em bilhões, a gente precisa falar em milhões, em poucos milhões, para dar resultado na educação, né? E isso é governança, é o conceito de nudge, né? Que é o empurrão, como a gente pode dar aquele pequeno empurrão que pode trazer grande impacto. Então, acho que é esse o papel também do Tribunal de Contas, dos Tribunais de Contas, de induzir governança, ter parâmetros mais claros de avaliação e a gente conseguir gerar uma arquitetura de soluções mais claras para o gestor priorizar esforços, né? E esse é o contexto que eu queria trazer inicialmente, falando que a ENEC, né, que é uma estratégia de educação conectada, de escolas conectadas, ela essencialmente é uma estratégia de governança. Quando a gente lê o decreto, a gente vê, poxa, o executivo está preocupado com a governança. A Anita falou, são 8 atores, né? Vários ministérios. Só que quando você pergunta para o Ministério das Comunicações o que ele espera entregar a internet e banda larga nas escolas. Quando você conversa com alguém de TI, ele quer levar o equipamento de informática adequado para as escolas. Preocupa com software, preocupa com o técnico de TI lá na escola também para dar o suporte. Mas tudo isso não é meio, né? Tudo isso é esforço. Não necessariamente gera resultado. Então, dentro da PIEC, dentro da PNED, tudo que a Anita comentou, traz esse contexto de como que é complexo induzir governança e resultados na administração pública. Os dados do PISA evidenciam isso, porque, de fato, quando a gente pega aqui qualquer uma das avaliações de matemática, leitura de ciências, né, a gente vê que o Brasil permanece estagnado nos últimos 17 anos. Tem problema na avaliação do PISA? Tem. Tem problema na avaliação do IDEB? Também tem. Mas é um parâmetro internacional que demonstra que o Brasil está atrás de países como Peru, como Colômbia, como o Chile, como a Costa Rica, como o México, sem desmerecer os nossos irmãos aqui da América do Sul, pelo contrário, mérito deles. Mas a gente não pode aceitar ficar nessa condição por muito tempo. E essa linha, né, perpétua de manutenção dessa situação de aprendizagem, ela precisa ser enfrentada, porque demonstra que não há governança. Há muito esforço, há muitos investimentos, e por algum motivo, por todos os motivos que nós somos responsáveis aqui, não só o Executivo, a gente está tendo dificuldade de induzir essa melhoria, né? Isso também vale para a ENEC. Então, o investimento é importante, mas não é tudo, né? O gasto público em educação pública tem aumentado nos últimos 17 anos, sobretudo nos últimos 10 anos, mas quando a gente vai avaliar o PNE, que é um instrumento importante, uma política de Estado, uma política replicada também nos estados, depois de uma grande expectativa, né, em 2014, de uma transformação da educação, né, a gente tem falado muito em transformação aqui, a educação realmente é muito importante, mas as linhas lá do PISA demonstram que não está tendo essa transformação. O nível médio de execução do PNE, segundo nossa última avaliação do PNE, é na casa de 47%. Né? Em 10 anos, passamos por 4 governos, 12 ministros de educação, fora tantos governadores, tantos secretários municipais de educação, secretários estaduais de educação. Então, demonstra que o que a gente prevê alcançar em 10 anos, a gente está levando 20 anos para conseguir nesse ritmo, né? Só que tem um custo social muito alto de não melhorar.
E esse custo se agrava quando o professor Maurício demonstra que esses problemas de desigualdade ainda são mais invisíveis, né? A questão é muito mais grave. Aquela média do PISA, ela é pior no Acre, ela é pior em alguns outros estados. Estou citando o Acre aqui, eu sou de Rondônia, ou em Rondônia, ou no Amazonas. Ainda é mais grave ainda. Então, o que realmente importa é como esses recursos são utilizados. E aqui, parabenizar o Ceará, que tem feito um trabalho magistral, principalmente a partir de 2009, e isso fica bem refletido nos dados do IDEB. Eu trouxe aqui os dados do ensino fundamental de aprendizado. Então, desde 2009, ele foi subindo. Teve um efeito agora da pandemia em 2021, mas certamente vai retomar. E comparando com Sergipe, por exemplo, que são estados da região Nordeste, cada qual com sua particularidade, né? Mas demonstra que houve ali uma série de ações, uma série de estratégias, uma série de perspectivas, inclusive de legislação, de alteração de incentivos, com o ICMS, mas que trouxeram resultados. Então, é isso que importa, né? Como esses recursos estão sendo executados, e aí nós temos uma oportunidade que toda a equipe do Ceará hoje está no governo, e a gente espera que eles possam induzir isso em outros estados, e aprendendo com outros estados também, como eu já citei aqui. Então, investimento é importante, mas não é tudo, e a gente precisa induzir governança. Não basta boa execução, tem que ser uma ótima execução, e para que tenha uma boa execução, a gente precisa ter uma detecção rápida de falhas. A gente olha aqui, por exemplo, os dados de ensino médio, de aprendizado, a gente vê que o estado, por exemplo, de Minas Gerais, ele estagnou. Nos últimos 14 anos, a gente vê até um certo decréscimo, né? Então, poxa, 17 anos e a educação não melhora? Isso no ensino médio. De fato, o ensino médio é mais complexo mesmo, mas era preciso alguma melhora. Então, não está tendo uma boa governança. Pode ter ótimas ações, mas elas não estão gerando resultado, né? Pernambuco, por sua vez, tem conseguido enfrentar a questão do ensino médio, paulatinamente, e tem crescido. Então, a gente tem que aprender com Pernambuco, né? Com os TCE de Pernambuco também. Então, esse é um desafio que eu queria trazer aqui, porque o calcanhar de Aquiles no Brasil é a implementação. Não é a implementação ruim, não é a implementação distorcida, ou com má intenção, não é a fraude. É a implementação que não aprende. É uma implementação que repete os erros. Ela não gera, ela não é fértil, ela não é fecunda, ela não chega na escola, né? Então, essa é a dificuldade que a gente tem, né? Porque a gente não consegue medir a execução dessas políticas e as falhas demoram a ser detectadas. Isso eu quero trazer aqui, porque vai acontecer na ENEC, e a ENEC ela tem esse contexto de ser um comitê executivo para criar governança. E, quando a gente pensa em governança, a gente pensa em resultado. Não é esforço, não é conectividade na porta da escola, né? Não é só banda larga, isso é importante, mas se não gerar resultado em termos de aprendizagem, não vai melhorar nada, né? Então, 8,8 bilhões, 9 bilhões, o compromisso vai gastar 3 bilhões, o compromisso da criança alfabetizada, muitos bilhões. E quantos bilhões já foram gastos e quantos bilhões não geraram resultado, né? Então, essa é uma reflexão, não estou trazendo uma reflexão pessimista, mas eu acho que vale a pena a gente trazer também as boas práticas, igual eu mencionei, do Rio de Janeiro, de Rondônia, talvez do Espírito Santo, de Pernambuco. Mas a gente precisa melhorar a capacidade de governança, porque é um tema novo na administração pública, né? E a ENEC, além de articular e buscar universalizar a conectividade nas escolas, ela busca resolver o problema da equidade. Então, falado aqui. Equidade no processo de ensino e aprendizagem, né? Ela pretende contribuir com essa aprendizagem digital, e não só para o aluno, mas também aperfeiçoar a gestão escolar. Se espera que a escola seja capaz de ser gerida administrativamente com o uso da tecnologia. Então, esse é o objetivo que tem que ser assim, objeto do nosso controle, né? E não só a conectividade nas escolas, como está lá no PPA, por exemplo, que até 2027 pretende universalizar a conexão de internet nas escolas, mas isso por si só não pode gerar resultado nenhum, né? Então, a gente está melhorando, mas, por exemplo, aqui a gente tem as escolas públicas com internet no Brasil, melhorou de 70% para 88% nos últimos 4 anos. Nesse ritmo, nos próximos 4 anos, a gente vai universalizar as escolas públicas com internet.
Isso mede resultado? Não, isso aqui é uma meta de meio, é uma meta de esforço. 88% dos professores, segundo a pesquisa da CETIC, de 2022, alegam que a falta de computadores é o motivo para que eles não usem as tecnologias digitais em atividades de ensino e aprendizagem. Ou seja, melhorou o aspecto da conectividade nas escolas, mas não tem computador. Aí, quando chegar o computador, não vai ter o professor capacitado. E se não tiver o professor capacitado, não tem o aluno. E o aluno se capacita. Mas aí não tem a Educopídia, não tem a integração do curricular, não tem a avaliação desse aprendizado. Então, esse é o desafio de medir resultado. A gente precisa colocar dentro da escola uma capacidade de avaliação mais contínua. E eu trouxe aqui a frase do Andy Grove, que foi CEO da Intel, já falecido, que revolucionou a Intel, falando que atividade não é resultado, esforço não é resultado. É o que a gente está tentando demonstrar aqui com essa pequena fala. Para sanar um pouco essa situação, como a Anita mencionou, em 2025 o Brasil vai participar do PISA novamente, além de ser medido em português, em leitura, em matemática, em ciências, vamos ser avaliados pela capacidade de resolver, construir soluções, resolver problemas utilizando as ferramentas computacionais. Só que o problema é que esse resultado só vai vir em 2027. Nós estamos em 2024. Então, nós vamos esperar 23 anos para poder avaliar se a gente está indo no caminho certo. O dinheiro está sendo gasto agora. Então, é isso que a gente precisa pensar na gestão imediata. É assim que a gente faz a nossa casa. A gente não espera 2, 3 anos para diminuir um gasto, para a gente mudar o filho de escola. Está dando errado alguma coisa, a gente já muda logo. Então, é isso que eu queria chamar a atenção, porque talvez um desafio da ENEC seja criar instrumentos de avaliação mais periódicos, não só depender do PISA. E a gente precisa desenvolver instrumentos de avaliação para isso. E é isso, a ENEC ela é um instrumento de governança, ela institui um comitê para articular políticas, articular entre os 8 ministérios envolvidos e atores, estabelecer metas, estabelecer objetivos, definir critérios, monitorar essas iniciativas e avaliar o resultado. Agora, se a gente for só avaliar o resultado de quantas escolas têm cabo de internet de banda larga, não vai adiantar nada. Isso não é governança. Isso é gestão. Eu consigo entregar aquilo que eu prometi. Eu contratei a Vivo, a TIM, a Oi e levar lá entregar a internet na escola. Mas e aí? Tem computador? Também não tem? Aquilo que a gente já conversou, a gente já abordou anteriormente. Então, governança é a palavra-chave aqui para muitas das conversas que a gente está tendo em outras políticas. E eu vejo que, por exemplo, o Tribunal de Contas de Rondônia, ele induziu governança. Ele criou, junto com a Secretaria Municipal e a Secretaria Estadual de Educação, uma forma de medir a alfabetização a cada 6 meses. E não só medir, mas de ajudar a capacitar o coordenador, o diretor da escola, o coordenador pedagógico e também os professores. Vários municípios aderiram, os resultados começaram a aparecer. Gastaram pouco, 3,5 milhões no último ano. E o resultado é surpreendente. Foi o que, inclusive, me trouxe uma motivação extra para vir falar desse tema aqui. Eu acho que em 15 anos de TCU eu nunca vi um resultado tão surpreendente, tão bonito, tão bem feito, como que está acontecendo lá em Rondônia, como está acontecendo lá no Rio de Janeiro também, e como aconteceu no Ceará. Nós precisamos trazer isso aqui para todo mundo conhecer, e eles vão apresentar. Certamente vai ter num próximo evento, outros eventos, porque os tribunais de contas são capazes de induzir governança. Só que não é fiscalizando só o gasto. É colocando, focando em resultados, e buscando instrumentos para medir isso periodicamente. Então, para finalizar, eu trouxe algumas oportunidades que a gente vê para a ENEC, baseado nos trabalhos que a gente tem enfrentado com relação à lei da conectividade, a política de inovação e educação conectada, auditorias no PAR, auditorias, agora que a gente está acompanhando a compra centralizada lá de equipamentos de informática para todo o Brasil, que o MEC está fazendo um ata de registro de preço. Tem um trabalho importante que a gente começou agora também com a Audiocomunicações sobre duplicidade de esforços na ENEC, sobreposição, lacunas entre essas políticas, realmente, não só no governo federal, mas também entre os entes,
há uma sobreposição de políticas de conectividade, como a Anita falou, né? Tem três projetos na mesma escola, mas não necessariamente vai gerar resultado. Então, uma oportunidade que a gente vê, eu acho que está dentro dessa gama da equidade, né? Diminuir a desigualdade deve ser um resultado esperado. Esse é o mapa do acesso de conectividade nas escolas no Brasil, na região norte, sobretudo, mas nordeste também, e centro-oeste. A gente tem menos escolas conectadas. A gente tem também problemas de maior monta, né? A gente tem 2% das escolas sem energia, a gente tem muitas escolas sem computadores. E quando resolver esse problema, isso não quer dizer que o problema vai ser resolvido, né? A equidade ela não é só acesso aos meios, mas ela tem que ser acesso aos fins, né? Você tem que ter resultado. Então, para a gente tornar visível o problema da desigualdade, a gente precisa ter objetivos, metas, indicadores para combatê-lo. Mais cedo aqui, a Mônica trouxe a questão da meta de alfabetização para 2030. Né? Hoje, em cada 10 crianças, 6 não estão alfabetizadas no segundo ano do ensino fundamental. Então, 6 em 10 não estão alfabetizadas. É uma crise, né? Só 4 crianças estão alfabetizadas na idade certa. É grave demais. A meta do MEC é para 2030 que 8 em cada 10 crianças estejam alfabetizadas. Ótimo. Mas a meta no Acre, porque e a meta em Rondônia, vai ser a mesma? Eles não vão conseguir, talvez, chegar em 8. Tem que ter metas, então, anuais, tem que ter objetivos mais claros de equidade, porque não basta falar de equidade, tem que ter objetivo para a equidade. E esse objetivo precisa ser regionalizado. Como o conselheiro vai mencionar aqui, se a gente não tratar desigualmente os desiguais, a gente não faz equidade. Se a gente não investir mais em quem precisa, a gente não vai conseguir reduzir desigualdade. Isso vale para a questão de campo, ribeirinhos, quilombolas, isso vale para negros e brancos, para alunos de periferia dentro da mesma cidade, e alunos mais das regiões centrais, né? Então, essa é uma oportunidade que eu vejo da ENEC, né? Ao pensar em metas, indicadores, determinar metas de equidade, e não só de metas de entrega, de universalização de acesso à internet, como se isso fosse resolver o problema que não vai resolver. Não vai mexer no PISA, não vai mexer no IDEB. E é por isso que a educação nossa tem uma certa dificuldade de prosperar, porque a gente não mede resultados. E, por último, nesse último slide, eu trago aqui 5 oportunidades, né? Da quarta oportunidade que a gente vê, é uma avaliação e monitoramento mais ágil dos objetivos e metas da ENEC. O IDEB é apurado a cada 2 anos. Então, imagina você fazer uma avaliação de alfabetização, vou esperar a cada 2 anos. Né? Anualmente já é ruim, uma vez por ano avaliar já é ruim. O aluno já terminou, já não dá tempo de corrigir. Né? Precisa ser feito semestralmente. Né? A rede precisa receber recursos, apoio, integrar sistemas, né? As avaliações dos estados precisam avançar para a captura desse aluno que não está rendendo. E hoje a tecnologia da informação, porque nós estamos tratando aqui de tecnologia, ela tem todo o mecanismo de a gente avaliar isso em tempo real. Não é expondo os alunos, matrículas, a gente não quer isso. A gente quer só que o dado de melhoria do ensino seja mais rápido. O IDEB presta um serviço, mas a gente tem que criar outros. Né? Os estados já têm avaliação anual e talvez a partir dessa avaliação anual a gente já consiga avançar. O PISA a cada 3 anos, então também é muito lento para a gente avaliar uma resposta de uma ação pública, a gente não pode aguardar 3 anos para avaliar se houve uma melhora, porque não houve melhora nos últimos 18 anos, 20 anos de PISA, não houve melhora. Daqui a 3 anos a ideia é muito provável que não haja melhora também, né? E o indicador do PPA também são insuficientes. A gente vai ter que avançar no PPA e trazer metas não de resultado e metas de equidade também. Essa meta de regionalização que está lá no PPA, ela não é uma meta de equidade. Isso é de igualdade. Todo mundo vai ter acesso à conectividade na escola. Mas a gente precisa, então, melhorar a capacidade de resposta em determinados grupos que a gente vê como vulneráveis. E, por último, eu trouxe aqui o Plano de Ações Articuladas, que é um instrumento muito importante que a gente tem hoje para diagnóstico e planejamento de repasse de recursos para os entes, né? Mas ele não tem uma metodologia de ranqueamento para sinalizar
quais são os municípios no Brasil que mais precisam receber o recurso. Né? Os critérios não estão expressos, não existe a inteligência na alocação do PAR. Às vezes, quem pede bem feito, quem demonstra que precisa, recebe. Às vezes, muitos estados que têm uma situação, um problema inferior, recebem uma parte dos recursos, e aqueles que têm dificuldade de acessar o recurso não recebem. Então, essa lógica, inclusive para as emendas parlamentares, né, o parlamentar poder alocar melhor a sua emenda, mas segundo critérios que vão gerar esse benefício ao final, de levar o recurso certo para quem mais precisa. Então, aqui só eu trouxe um panorama, tentando conectar todas essas coisas, né, porque a ideia aqui é conectividade, não é uma crítica ao MEC, é uma crítica a todos nós, assim, que lidamos com políticas públicas, que entendemos que a educação realmente pode fazer a diferença, mas que a gente tem que reconhecer que nós estamos tendo dificuldade de fazer essas melhorias. Aprendendo com quem está conseguindo ter resultado, e aí eu te digo que isso é praticamente um milagre, né, um Ceará ter esse resultado. Uma série de iniciativas muito bem-sucedidas que trouxeram esse resultado, mas Rondônia está conseguindo, outros estados estão conseguindo, e isso nos alegra, porque a gente vê que os tribunais de contas estão sendo agentes de transformação importantes. Né? E é nessa fala final que eu quero agradecer a presença de todos e encorajar que a gente continue nessa luta por mais 10 anos e chegue nesses resultados. No próximo PISA ou nos próximos, a gente precisa melhorar. Então é isso. Muito obrigado. Obrigada, Bertrand. Bertrand, ele trouxe uma reflexão que é da importância de medir. Medir bem, medir com tempestividade e medir de forma regionalizada, né, para que intervenções sejam feitas de forma tempestiva e corrigindo rumos de uma boa forma, né, de forma que traga, de fato, os resultados que a gente espera da estratégia. Bom, então, vamos lá para o nosso último palestrante da mesa. Vou aqui ler o currículo dele. Bom, o nosso último palestrante é o conselheiro Sebastião César Leão Colares. Ele é conselheiro do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará, bacharel em Direito pela Universidade Federal do Pará. E hoje ele é membro e diretor de Relações Político-Institucionais da Tricom e membro do Comitê Técnico de Educação do IRB. Está contigo. Obrigada. Obrigado. Bom dia a todos. Quero cumprimentar todos que nos assistem presencialmente e remotamente. Cumprimentar de forma especial as conselheiras e conselheiros dos Tribunais de Contas de todo o Brasil. E eu faço aqui na pessoa do conselheiro Antônio José, que é o presidente do TCM Pará, que está presente. Cumprimentar também de forma especial os auditores e técnicos dos tribunais, notadamente aqueles que atuam na área da educação, e peço licença para fazer em nome do Everaldo e do Ana Cristina, que são da nossa coordenação, que tem como função avaliar o resultado da política educacional dos municípios do Estado do Pará e, principalmente, induzir os municípios para que possam ter um resultado melhor, considerando que os municípios são obrigados a investir no mínimo 25%, um quarto das suas receitas, em educação. E o resultado que nós temos hoje é um resultado muito adverso e desproporcional a este quantitativo de recursos que obrigatoriamente têm que ser investidos em educação. Cumprimento a todos que têm e que estão aqui porque têm interesse em ver esta melhoria, este salto que a educação precisa dar no nosso país. E os tribunais de contas têm um papel fundamental, como foi ressaltado aqui, para esse processo. O tribunal, sem abrir mão da sua competência e da sua obrigação de fiscalizar e julgar contas, mas nós estamos convencidos de que o Tribunal de Contas tem um papel fundamental em induzir o gestor a ter um melhor resultado. E todos os tribunais têm buscado isso, e é verdade, nós temos tido já alguns cases de sucesso e todos estão empenhados não só mais em fiscalizar as contas no aspecto formal, mas de avaliar os resultados não só na educação, mas na saúde, na assistência, em todas as áreas em que os recursos públicos são aplicados. Por isso é um prazer para nós, para o TCM Pará, junto com outros tribunais, estar participando desse debate, e é fundamental que essa integração dos órgãos governamentais com os órgãos de controle seja realizada, porque certamente nós teremos melhores resultados na aplicação dos recursos em todo o Brasil. Muito bom participar desse debate sobre a importância da conectividade, e aí eu quero cumprimentar e dizer do meu prazer de poder dividir a mesa com vocês.
e faço isso em nome da Anita, porque nós temos interagido muito, ela com o TCM Pará, com o GAEP do Marajó, conhece já bastante presencialmente a realidade desta região da Amazônia, por isso é muito fácil dialogar com ela, porque ela já conhece, né, as nossas dificuldades. Mas é interessante a gente discutir a importância da conectividade na educação, na melhoria da educação, e nós vimos aqui que a conectividade vai muito além da internet, dos equipamentos, né? Hoje, a grande maioria dos programas são acessados através da internet, né? Nós vimos aqui, hoje, muitos programas de capacitação e formação de professores dependem e são acessados via internet. Alguns programas como Compromisso da Criança, que foi falado logo cedo, a criança alfabetizada, é feito muitas das suas ações através da rede de computadores. O programa Educação Digital, né? A educação digital passa a ser uma obrigatoriedade nas escolas, né? Passa a ser uma condicionalidade, inclusive, do VAA, para receber recursos. Os municípios vão ter que cumprir essa obrigatoriedade da educação digital. No que se refere à gestão também escolar, né? Por exemplo, um conselho de escola para acessar o PDDE, para prestar contas, ele faz isso através, né, dos programas que são acessados pela rede de computador, né? O censo escolar é respondido pela rede de computadores. Então, daí se vê a importância da conectividade, do uso dela no desenvolvimento da educação. Mas aí eu venho aqui, não só para concordar com tudo que foi dito aqui, mas para mostrar de um desafio muito grande que nós temos na Amazônia, não é só no Pará, né? Na Amazônia como um todo, no Acre, no Amapá, no Amazonas, em Roraima, em Rondônia, em parte do Maranhão, e que vai além, Anita, quando você disse que não é só a conectividade e os equipamentos, mas, infelizmente, para muitas regiões da Amazônia, o principal hoje ainda é o acesso à conectividade, a equipamentos e a introdução dessa tecnologia nas nossas escolas. Por isso eu vou falar um pouco, rapidamente, sobre os desafios para a conectividade. Vou falar especificamente do Marajó, mas o Marajó retrata a realidade de grande parte da Amazônia, é porque o tribunal tem um projeto piloto nessa região do Marajó, onde estão 18 municípios, mais de 500 mil habitantes, e que tem uma realidade geográfica muito própria, uma realidade sociocultural e socioeconômica também muito própria e que merece uma atenção de todos por essa sua peculiaridade. Aí vamos falar rapidamente das estratégias que precisam ser feitas e que estão sendo feitas para vencer esse desafio e da participação dos tribunais de contas junto com os órgãos do governo federal, do governo estadual e das próprias prefeituras para esse desafio da conectividade das escolas, nesse caso do Marajó, mas que se estende a toda a Amazônia. O mapa que o Bertrand mostrou agora aqui, a Amazônia quase toda apareceu como vermelho, que não tem acesso à conectividade, mas no Brasil todo aparecem os pontinhos vermelhos, em muitas regiões e praticamente todos os estados têm esse problema. A realidade da educação do Marajó, eu tomei a liberdade de rapidamente juntar aqui parte de alguns vídeos, são 1 minuto só, mas para facilitar a minha fala, mostrando qual é a realidade geográfica que nós estamos falando. Então, essa é uma região em que o acesso às escolas, na grande maioria, é feito por embarcações, o transporte é fluvial, um transporte que não se mede a distância em quilômetros, mas em tempo, e que tem um custo
certamente muito maior que o transporte rodoviário, e esse custo não é dominado, quanto custa esse transporte não é dominado nem pelo MEC, nem pelo tribunal, nem por nenhum de nós. São 18 municípios, 9 deles têm o baixo IDH, 6 têm o IDH muito baixo e só 2 têm um médio IDH. A taxa de distorção idade série, só para uma compreensão, quando falamos, por exemplo, dos anos finais, a média no Brasil, 18%, no Pará, 34%, mas no Marajó, 51,8%. Então, os números do Pará já são números preocupantes, muito preocupantes, mas quando vamos para essas regiões mais ribeirinhas, o resultado acaba sendo esse. Aqui um perfil das escolas, muitas delas, quando falamos das escolas ribeirinhas, que estão localizadas naturalmente à beira dos rios, mas não é só estar localizada à beira do rio que caracteriza uma escola ribeirinha. Ela tem que ter toda aquela peculiaridade da população tradicional ribeirinha. Vejam aí, são escolas que a grande maioria não tem energia elétrica. Ainda agora você falou que 2% das escolas não têm energia elétrica. Em alguns municípios do Marajó, o número de escolas que não têm energia elétrica chega entre 65% a 70%. Total de escolas, 1.353, 194 urbanas, 1.159 rurais. Então, já dá para ver aí a dificuldade de ter essa estrutura toda nessas escolas rurais. 94% dessas escolas são municipais, e as municipais, 142 na zona urbana, nas zonas urbanas, 1.135 na zona rural. E, repito o que eu falei mais cedo, algumas o deslocamento de embarcação demora até 8, 10, 12, 15 horas ou até mais de viagem para chegar nessas escolas. E aí vem o que é necessário para garantir a conectividade das escolas, né? E daí, muito interessante esse trabalho que hoje está sendo feito, coordenado pelo MEC, mas que conseguiu reunir, nós discutimos muito isso, inclusive quando a professora Isolda, quando a Anitta esteve no Marajó, que nós precisávamos reunir vários setores do governo federal e do governo estadual para poder dar conta desse desafio. Porque nós encontramos algumas realidades em que o Ministério de Minas e Energia estava planejando levar energia elétrica, às vezes, a maioria por placa solar, para uma escola, e o Ministério das Comunicações tentando levar energia para outra escola. E aí não conseguia, porque eu estava levando para uma que não estava previsto ser atendido com energia elétrica. E hoje existe um trabalho articulado em que nós temos a condição de sentar juntos, inclusive o tribunal participando, as prefeituras municipais, as secretarias municipais, com o MEC, com o Ministério de Minas e Energia, com o Ministério das Comunicações e até outros órgãos do governo federal, com o objetivo de levar a internet. Então, disponibilizar energia é fundamental. Grande parte dessas escolas hoje só podem receber energia por placas solares, né? Nem uma minoria pode ser atendida por rede de distribuição de energia firme. O acesso adequado à banda larga é outro problema. Já existe agora um programa levando banda larga para algumas sedes de municípios do Marajó, para alguns deles. Está sendo levada uma rede de internet subaquática de Belém ao Amapá, e nesse caminho alguns municípios estão sendo atendidos. É um trabalho grandioso, fantástico, ainda não está funcionando, mas nós vamos ter algumas sedes já com banda larga, que vai melhorar, mas a maioria das escolas na zona rural tem que ser atendida por outros sistemas que acabam não tendo a velocidade que se pretende. E aí, com isso, o serviço de conexão à internet, a distribuição de Wi-Fi e algo que é muito importante, a disponibilidade de dispositivos, porque nós estamos tratando, Anitta, de municípios que têm poucos recursos financeiros e que dificilmente vão avançar na compra de equipamentos. Então, falando de equidade, o próprio Ministério poderia, apesar das suas também limitações, olhar um pouquinho com mais de atenção para essas regiões em que dificilmente as prefeituras, em que pesam os recursos que dispõem, dificilmente vão investir nessa questão de equipamentos. Nós não podemos ter o risco de ter internet e não ter equipamentos para os professores e para os alunos. Aqui, também, rapidamente, das escolas da rede municipal, 1.193, já identificamos pelo menos 781 que não têm energia firme de qualidade. Escolas por conexão com a internet, das 1.193, aí 910 já identificadas sem acesso à internet. Então, o desafio é muito grande, porque o número proporcional é muito alto de escolas
que estão sem acesso à internet, mas que já estão, Anita, acreditando e torcendo que possamos, nessa meta de até 2026, universalizar a internet, que essas 900 e tantas escolas estejam incluídas, mas no programa até que nós estamos participando tem uma meta de 900 escolas, salvo engano, até o final do ano que vem, né? Então, é realmente um sonho e uma necessidade poder chegar com internet em todas as escolas dessa região. Hoje são escolas que praticamente não têm meio de comunicação, né? Para acessar, para prestar conta do PDDE, o Conselho Escolar tem que se dirigir à sede do município, na sede da Secretaria de Educação, para transmitir esses dados, e aí nós nos deparamos lá no trabalho que o tribunal vem fazendo, com um número muito grande, né, professor Everaldo, de escolas que estavam inadimplentes sem receber os recursos do PDDE, mas num trabalho articulado com o MEC, com o FNDE, a gente vem vencendo essa dificuldade. Escolas por acesso adequado à fibra, também é um número muito pequeno, e já falei o porquê. Velocidade adequada, aí tem um mapa que mostra na região toda que nós não temos acesso adequado à banda larga, essa parte aí marrom é a que mostra esta questão. Para tentar vencer esses desafios, o tribunal, depois de ter feito um levantamento do resultado da educação nesses municípios, trabalhou a formação de uma rede em que nós pudéssemos, em conjunto, poder atuar e vencer esses desafios. Foi implantado esse GAEP, esse Gabinete de Articulação pela Educação Pública, né? Pela efetividade da educação pública. Na verdade, é uma estratégia em que vários órgãos, hoje são mais de 50 entidades que participam deste grupo, onde nós trabalhamos em conjunto, vencendo a burocracia, né? Vencendo a falta de articulação, a falta de contato de um órgão com o outro. Hoje o MEC participa ativamente, né? Vários setores do Ministério da Educação e do FNDE participam, nós temos reuniões ordinárias mensalmente e outras eventualmente quando é necessário. Vários tribunais já usam essa estratégia, né, conselheiro Rodrigo, de ter, seja chamado GAEP ou de outro nome, esse trabalho em conjunto. E na nossa opinião, esse tem sido assim o grande facilitador para que as coisas aconteçam. Vocês imaginam que no início, quando tratávamos da conectividade, até o contato com o MEC era difícil, né? A partir desse momento, nós temos, por exemplo, um grupo, um subgrupo do GAEP, que é o grupo de conectividade. Nós temos um representante de cada município do Marajó participando desse grupo. Nós temos vários representantes do Ministério da Educação, a Anita faz parte desse grupo. Imagina um grupo de WhatsApp desse, o que chega de mensagem todo dia. Mas aqui e ali tem um secretário de um município, um representante, coloca qual é o número que eu falo com a Anita. Aí já vai lá, já pega no grupo e já resolve uma pendência que, se ele fosse mandar um e-mail para o Ministério, né, aguardar a análise, aguardar o retorno desse e-mail, nós teríamos aí um tempo muito grande. E essa estratégia tem funcionado. Hoje mesmo, a representante do MEC fez uma postagem nesse grupo de que 8 municípios não tinham ainda preenchido as informações, acho que é do PIEC, né? E aí, rapidamente, os nossos técnicos mobilizaram os municípios. Dos 8, 4 já responderam agora, que já concluíram as informações, e que um disse que ia concluir antes do almoço. Eu espero que ele não almoce muito tarde, como nós já vamos almoçar aqui. Mas essa articulação tem funcionado. Nós temos investido muito nisso, não só na conectividade, mas em todas as áreas que envolvem essas dificuldades de educação desses municípios, mas que não se restringem a esses 18 municípios. É uma realidade, alguns mais, alguns menos, da Amazônia como um todo, dos estados que compõem a Amazônia Legal. Então, nós, aqui, são slides que passam nas reuniões que nós fazemos com a equipe do FNDE. A escola tal não tem, o MEC às vezes tem uma dificuldade de saber se a escola X ainda está funcionando, qual a localização exata dela. E nessa reunião a gente vai conseguindo suprir essas dificuldades para tentar identificar realmente quais são as escolas, qual é o status dela, qual é a necessidade, como vamos vencer esse desafio. Inclusive, na última reunião, estamos definindo uma estratégia, Anita, de fazer uma reunião com cada município do Marajó, individualizada, para que possamos tirar todas as dúvidas e fazer como conseguimos fazer com as obras paralisadas do MEC. Né? Tem um grupo em que os técnicos do tribunal, inclusive os engenheiros do tribunal, reúnem com os municípios e com o FNDE e vão rapidamente
resolvendo as pendências de cada obra. O Marajó é onde nós mais tínhamos obras paradas no estado do Pará. Estamos numa expectativa de rapidamente, se não chegar em 100%, não vamos chegar em 100%, porque algumas já até se perderam, mas vamos conseguir retomar a grande maioria das obras. E eu coloco na conta dessa articulação, da gente poder sentar com os municípios remotamente, com dificuldade de internet, às vezes cai a conexão e a pessoa telefona, a minha conexão caiu, mas eu vou dar um jeito, eu vou trocar de lugar, mas eu vou resolver os problemas e os desafios que esses municípios enfrentam. Então, nós, dos Tribunais de Contas, temos consciência do nosso papel, da importância que nós temos nesse processo de melhorar o resultado das políticas públicas entregues para a nossa população. Os tribunais mudaram bastante a sua visão, a sua mentalidade, e hoje, sem abrir mão, repito, da nossa função e obrigação de fiscalizar, de julgar contas, às vezes até da necessidade de punir alguns gestores, mas que não é a nossa principal meta, né? Mas temos muito como ajudar na melhoria do resultado das políticas públicas pela nossa capacidade de articulação, de mobilizar os atores, de induzir os gestores a trabalhar em conjunto. Mas trabalhar em rede com o governo federal, com o governo estadual, com instituições do terceiro setor, nós temos muitas instituições que participam do GAEP, né? Nós temos conseguido avançar, os tribunais estão à disposição, temos no Instituto Rui Barbosa o Comitê Técnico de Educação, vamos ter um grande evento anual que nós fazemos, que vai ser agora em junho no Piauí, que é o CINED, né? Com uma boa participação, não só de conselheiros e técnicos, mas de muitos órgãos, inclusive do Ministério. A Anitta está convidada, não é isso, meu caro presidente Rodrigo, para estar lá com a gente, 6, 7, 8, em Teresina, né? 4, 5 e 6 de junho, né? Em Teresina. Então, nós estamos à disposição porque queremos o mesmo. Nós precisamos mudar, nós não podemos concordar de termos este resultado que nós temos da educação no Brasil como um todo, e notadamente nessas regiões que precisam de uma atenção diferenciada, não por quererem... O diferenciado não é, eu repito, como falei logo mais cedo, não é porque queremos um tratamento especial, queremos ser melhor do que ninguém, é porque nós estamos realmente numa situação muito mais difícil no que se refere à nossa estrutura, aos investimentos feitos ao longo dos anos, e temos que tratar desigual os desiguais. E a nossa expectativa é que efetivamente possamos universalizar, ter internet em todas as escolas do Brasil, notadamente dessas regiões que não dispõem, para que possamos ter acessos a todos esses programas e mudar essa realidade muito ruim que nós vimos nos números iniciais, pegando o exemplo do Marajó, em que os números do IDEB, do IDH são baixíssimos e que não são justos com nenhum brasileiro, com nenhuma região do Brasil. Obrigado pela oportunidade, obrigado por poder partilhar com vocês a mesa, pelo convite, e vamos caminhar juntos para vencer esses grandes desafios. Obrigado. Obrigada, conselheiro. Obrigada pela visão e pela perspectiva regionalizada da estratégia. A gente tem aí 6 minutinhos para fazer perguntas. A gente tem uma aqui, uma ali, 3, 4. Então, vamos muito rápido para que a gente tenha um tempinho reduzido para as perguntas. Vamos lá. Bom dia, quer dizer, boa tarde, né? O tempo passou e já passou do meio-dia. O primeiro questionamento que eu quero fazer é para a Anitta, com relação às ações que são desenvolvidas e que não contemplam os colégios de aplicação ligados às universidades federais de educação. E, de novo, a gente vê, e eu fui à lei, né, que foi apresentada por você, e lá está dizendo que é a rede pública de ensino estadual do Distrito Federal e dos municípios. Então, novamente, nós fomos esquecidos e eu solicito uma olhada atenta com relação a isso, né? Com relação ao Bertrand, quando eu ouço algumas falas, eu vou logo pesquisar quem é a pessoa, porque eu tenho que defender a questão do espaço da educação. Investimento não é tudo, mas é muita coisa. A hora que a gente vê determinadas escolas apresentadas aqui, eu fico perguntando se a gente está aqui, sentado naquele espaço,
iríamos dizer que dinheiro não faria uma diferença. Eu acho que a educação teria que ocupar o espaço prioritário dentro da nação brasileira. Os grandes países que cresceram pela educação. Aí o Sebastião veio e me deu uma acolhida com relação a mostrar as realidades, né? E eu só gostaria, Bertrand, que você mudasse o seu ponto de vista relacionado a que educação não é um espaço de grandes investimentos e que os investimentos não trazem resultados positivos. E questionar por que você não apresentou os dados até o ano passado, de 2023, e parou há 2 anos anteriores, que eu acho que a queda nos investimentos da educação iriam aparecer nesses gráficos. Obrigada. Vamos lá, Anita. Não, primeiro a gente responde essa e aí... Obrigada, professora. Eu acho, qual lei que você estava falando que não contempla os colégios federais? Uhum. A da Você PNED? tinha apresentado, no artigo 2º, lá diz que é só para os estados, municípios e distritos federais. Porque quando a verba chega no estado, não chega até os colégios de aplicação, porque eles são federais. Sim. Então, a esperança é que, nesse movimento, chegasse aos colégios federais, mas, quando chega no estado, não vai até a gente. Quase todas as leis da educação básica, elas restringem, né, aos sistemas de ensino. Os colégios de aplicação, eles não estão vinculados ao sistema, né, de ensino federal, mas não está no sistema de ensino federal. E eles são da educação básica. A gente tem que mudar a lei, na verdade, né? Porque a restrição ela é no legislativo desde o início. Assim. Algumas políticas a gente consegue incluir, o pé de meia foi uma que a gente colocou desde o começo, mas essas, por exemplo, do PDDE, o Programa Dinheiro Direto na Escola, restringe, o PAR restringe também. A gente pode... Realmente precisa ser um ponto... E com o pé de meia a gente fez um mapeamento, né, da quantidade de alunos do ensino médio, mas tem também desde a educação infantil, né? É realmente um ponto importante a ser colocado. Para o PAC, se eu não me engano, a gente está olhando para todas as escolas, inclusive escolas federais, tá? Na universalização, eu vou confirmar. Mas tem algumas restrições que são dadas da lei mesmo. Complementando. Eu me solidarizo muito com o que você falou, e a mensagem que eu quis transmitir não foi essa, de que investimento não é importante. Pelo contrário, investimento é muito importante, mas é muito. Talvez seja uma das variáveis mais importantes, mas não é tudo. Eu quis dizer isso, né? Que não basta ter dinheiro, mas tem que aplicar bem o dinheiro. E aí, na experiência do TCU, a gente vê muito isso, né? Nem tudo que se faz, o resultado vem, né? Então, a gente precisa aprender com quem está conseguindo ter resultado, né? E recebendo mais. Mas, de fato, né, a meta do PNE para 2024 era que 10% do PIB fosse para a educação, né? E a gente está procurando, né, mas o PIB tem que crescer também. E hoje é 5%, né? Tem que duplicar os investimentos em educação. A gente entende que precisa aumentar os esforços, mas, na teoria das restrições, a gente tem que buscar uma simplicidade, e essa simplicidade vem, muitas vezes, por uma boa alocação do recurso. Então, se eu não transmitir essa mensagem foi comunicada de forma equivocada, eu te peço desculpa, mas a ideia eu concordo totalmente com você. E a gente está na mesma perspectiva aqui de que investimento é muito importante, tá bom? E o conselheiro trouxe isso, né, com mais clareza, então eu agradeço. Obrigada. Eu vou só pedir para a gente fazer as perguntas de forma bem objetiva, porque nosso tempo está curto, tá bom? Vamos para a próxima? Eu vou nele, aí depois eu vou... Tá? Mas se preocupe que Bom dia, meu nome é Felipe Costa, do Tribunal de Contas do Estado do Pará. Eu gostaria de perguntar se um dos eixos da estratégia, né, é a tecnologia apoiando a gestão mais eficiente das secretarias e escolas. E aí eu queria saber se a estratégia contempla o desenvolvimento de sistemas, apps ou softwares livres que sejam disponibilizados às escolas, às secretarias municipais e estaduais de educação. Eu cito porque o FNDE tem o SET do transporte escolar, como o conselheiro Colares bem citou,
E o Sistema Eletrônico de Transporte Escolar, nas práticas fiscalizatórias do Tribunal de Contas do Estado, ele não é conhecido. Então, ele não é usado porque não é conhecido. E onde é usado, tem a dificuldade da conectividade, né? Como foi bem explicado aqui. Então, eu gostaria de saber, até porque o SET é baixo custo, software livre, então, né? Então, eu gostaria de saber se a estratégia contempla esse tipo de ação. Muito obrigado e parabéns para os palestrantes. Obrigada, Felipe. Sim, nesse eixo, a gente entende que o sistema gestão presente, que é o sistema que a gente desenvolveu, ele contempla 3 grandes macroprocessos, mas é mais focado na escola, gestão escolar, né? Matrícula dos estudantes, poder ser feito por meio de tecnologia, o acompanhamento da frequência, inclusive com a disponibilização de um app que funciona sem internet, para que os professores possam computar a frequência dos alunos no celular, e isso já sobe automaticamente para o sistema, quando eles estiverem com internet. E a enturmação, né? Colocar os alunos dentro de uma turma virtual com a alocação do professor responsável. Isso vai ser desenvolvido, são fases. Por enquanto, a gente só conseguiu desenvolver para o ensino médio, por conta do PED-6, mas a ideia é avançar para todas as etapas e incluir esses processos com os professores também, até 2026. E outros sistemas, essa é uma dificuldade muito grande, assim, que é da perspectiva do uso de tecnologia na administração pública, né? A gente tem os entes, principalmente municípios, tem baixa capacidade tecnológica, né? Então, eles não conseguem desenvolver, não tem empresa de tecnologia. Quando fazem compras, tem muita dificuldade de fazer boas compras, né, de sistemas de tecnologia. Então, a gente tem orientado em termos de protocolos. Então, são os requisitos mínimos para o tipo de tecnologia, sempre recomendando com o uso de software livre, mas tem dificuldade, não é todo mundo que se adapta ao uso, mas fornecendo que os sistemas que o MEC oferece sejam interoperabilizados com outros sistemas, né? Justamente para evitar que fique uma coisa descasada. Esse é um tema muito difícil, a gente tem conversado bastante com o Ministério de Gestão e Inovação, aqui do Governo Federal, para pensar uma estratégia maior de apoio de tecnologia mesmo, né, na área de educação dos municípios. Finalmente, eu vou ter que voltar um pouco, o pessoal já sabe. Mas eu acho importante falar aqui o que eu vou falar sobre alfabetização por causa do Instituto Rio Branco. Eu primeiro quero agradecer muito a participação do Instituto Rio Branco nessa exigência da qualidade da educação e na qualidade da aplicação dos recursos. Uma vez eu escrevi para vocês, para o Tribunal de Contas, assim, já desesperada, gente, eu estou com o pé fora, sabe? Falta muito pouco para eu me aposentar. Então, a gente fica bem à vontade e aí, né, fala mesmo. Mas eu, então, escrevi uma vez e disse, olha, eu não aguento mais. O MEC considera executar apenas repassar o recurso. Ninguém acompanha esse repasse. A gente não sabe o que aconteceu. Não sabe o que acontece. Essa coisa, eu já trabalhei em quase todos os setores que já se falou aqui, eu, de alguma forma, já trabalhei. Entendeu? Então, quando eu estava na TV Escola, já tinha essa coisa de mandar computador para a escola, e isso já tem muitos anos. Mandar computador para a escola que não tem energia e outros problemas semelhantes. É um problema antigo, gente. Então, é o que ele está dizendo, é a qualidade da aplicação dos recursos. Por quê que é tão difícil isso? Eu não consigo. Outra coisa que não dá para entender, e isso não foi falado aqui, é a questão, até hoje, o MEC não saber qual o custo aluno-qualidade. Não consegue se calcular, são 30 anos, quase 30 anos, são 25 anos, que o Fundeb foi criado e já existia a figura do custo aluno-qualidade e o custo aluno. Então, pelo amor de Deus, TCU, não deve ser tão difícil assim, é a base de toda a aplicação de recursos do Fundeb. Sabe? É uma coisa... Obrigada. Sabe, eu não entendo. O que é isso? Eles são ruins de conta. Então, vocês que são bons, pelo amor de Deus,
Sabe, faz um levantamento, vai numa boa escola particular e vê assim, vai lá aquela que ficou em primeiro lugar no IDEB, vai ver tudo que tem dentro da escola. Ah, esse é o custo aluno-qualidade. É muito alto, mas vamos ver como é que a gente chega lá, sabe? Porque não é possível. Haja matemática, né? A questão da alfabetização, eu trabalhei numa cooperação com a França e os franceses disseram que, na década de 60, eles tiveram muitas propostas pedagógicas e as crianças não estavam aprendendo mais nada. Aí eles disseram assim, olha, a gente está ensinando isso aqui, eles mudaram a maneira de ensinar. Estamos ensinando aqui, mas você não aplica já não, tá? Você fica aí pensando, não sei o quê, depois você vê como você vai aplicar. Então, eu já vi o construtivismo é genial e tentaram fazer do construtivismo uma ideia nacional. A partir do princípio que todo mundo estava exposto a coisa, imagina, eram paulistas, achavam que todo mundo estava exposto à linguagem escrita. Não é verdade. Eu sou do Rio, morei entre Rio e São Paulo, em área rural, e eu nunca vi um letreiro. Você vê? É uma coisa assim. Aquelas crianças de lá, não tinha, eu me senti um ET, porque tinha uma biblioteca em casa. Então, sabe, tem que ver, o método de alfabetização é uma coisa que tem que estar no PPP. Se a escola não... Projeto político-pedagógico, não é parceria público-privada, não. Projeto político-pedagógico. Se a questão do método de alfabetização não está no PPP, vamos formar os professores, os gestores das escolas, para que eles saibam elaborar um PPP com um método bom de alfabetização. A formação dos professores é muito importante. Os professores são formados num saco só. Então, não importa se ele vai ser um professor de alfabetização de adultos, não importa se ele vai ser um professor do que a gente antigamente chamava de primário, de adultos, de criança, se ele vai ser um professor de creche. Você acha que formar um professor de adultos é igual formar um professor de creche? Pois eles estão na mesma escola de pedagogia, com pouquíssimas aulas, às vezes, ali para fazer essa diferença. Existem muitos países que pagam melhor os professores alfabetizadores. Pagam mais do que os outros professores. Eles escolhem o melhor. O Cristóvão Buarque queria que houvesse um exame de proficiência no fim do curso dos professores. Ele, assim, não gostou, ele teve que sair até do MEC e não foi. Então, se o nó do aprendizado das nossas crianças é a alfabetização, estou terminando, ainda não terminei, não. Se o nó é a alfabetização, a gente tem que dar um olhar na formação do professor alfabetizador. Agora, vamos lá. Eu gostei muito dos relatórios de vocês. A primeira vez que eu li em 2018, acho que era um relatório de 2017. Eu estava trabalhando no gabinete e o secretário me deu, da SEB. E ele me deu. Eu chorava enquanto eu lia, porque eu via aqueles problemas. Tinha até... Eu não vou falar aqui, não, porque vai pegar mal, vou falar de um programa que ainda existe. Mas tinha um programa lá que a pessoa que fez o relatório foi até irônico, porque era tão escandaloso o dado que se apresentava que merecia aquilo. Então, eu adoraria que vocês publicizassem, porque a sociedade precisa conhecer. Sabe, não vai apontar o dedo João, José, Antônio ou Pedro, mas vai dizer, olha aqui, olha, os conselhos escolares, eles nem sempre têm capacidade de fazer uma avaliação dos gastos do prefeito. E sabe-se lá, né, às vezes tem mais aluno do que qualquer outra coisa no conselho, que assina ali no conselho. Então, é uma coisa assim, terrível, né? E aí uma questão que, para mim, que estou saindo, é um pouco grave e que eu já reclamei dentro do MEC muitas vezes e hoje me sinto muito à vontade para reclamar aqui fora do MEC. O MEC paga para os seus servidores, paga assim, ele se afasta, ele vai fazer um mestrado, um doutorado fora, recebendo o seu salário. E aí tem casos de pessoas que foram assim, muito bem no seu curso de mestrado, foi tão bem que foi apresentar no exterior a sua proposta e, quando voltou, saiu da secretaria que tinha aquele assunto e foi posta em outra que não tinha nada a ver. Nada, nada, nada a ver. Eu acho assim, é um MEC, gente. Formação e carreira. Não temos carreira. Se o cara é doutor ou se
não tem carreira, não adianta. É igual ser só formado em nível superior ou ter o doutorado. Sendo que, de uns anos para cá, o MEC contribui bastante para a formação dessas pessoas, né? Nós, servidores. E quando eles voltam, eles não têm voz. Ao contrário, eles são perseguidos, eles são distanciados das suas secretarias, das suas coordenações, do seu assunto de mestrado. Eu acho isso tão grave, gente, dentro de um ministério que se ocupa em formar, em educar as pessoas. É por isso que a educação vai mal. Ela é muito mais política, o dinheiro não chega. Tem que investir mais? Tá, tem, mas primeiro vamos ver se o dinheiro está chegando no lugar certo. É isso, gente. Palavra de Maria. Obrigada. Eu vou ter que encerrar a mesa, porque a gente já está com o tempo extrapolado. Eu peço para vocês que, se vocês tiverem alguma pergunta, eu imagino que vocês possam entrar em contato com os nossos palestrantes ou conversar por aqui. Eu agradeço muito a presença de vocês e a presença dos nossos palestrantes, que trouxeram diferentes perspectivas para a gente da Estratégia Nacional de Escolas Conectadas, e que, com certeza, só vai fortalecer a estratégia. Muito obrigada.